Segunda etapa. Como é que eu equaciono a reação do momento 2 para o momento 3? Estas moléculas que estão no momento 2 se transformam nessas do momento 3. E se o átomo vermelho é do elemento X e o átomo azul é do elemento Y, como eu equaciono esse sistema momento 2? O momento 2 já foi relacionado aqui. 1, 2, 3, 4, 4xy e 1, 2, 3, 4, y2, 4y2. Então, o momento 2, que vai para o momento 3, começa, repetindo, com 4xy mais 4y2, que é a informação dada aqui visualmente colocada. Repetindo, xy, x com y, 1, 2, 3, 4 vezes, e o y em duas quantidades, quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Beleza? O que está dando? O que está dando são as moléculas do momento 3. E no momento 3, o que eu tenho? Olha o X aqui. O X que começou de mansinho, sozinho. O X que passou para XY. Agora, o X passou para XY2. Deu um avanço legal. O X gosta de casar. Agora casou pela segunda vez ao mesmo tempo. Tá certo? Então eu tenho X, Y2. O átomo de X abraçou 2 átomos de Y. Isto quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. 4xy2. E o que mais que eu tenho no momento 3? Novamente, a molécula Y2 duas vezes. Novamente, essas duas moléculas de Y2 estão sobrando. Por que estão sobrando? Porque elas que eram 4, das 4, 2 delas reagiram. 2 delas quebraram. Quebraram para que seus átomos se unissem ao XY. Esse átomo uniu-se a esse XY, por exemplo aqui, esse átomo se uniu a esse XY, e esta aqui que quebrou, um átomo se uniu a esse XY, e esse átomo a esse XY. Agora, esta molécula Y2 e essa outra, elas estão aqui sobrando. Então, meu querido, tu não reagiu, cai fora. Aqui só dá para quem trabalha, para quem arregaça a manga e quebra a molécula e produz resultado. Passando a limpo, as duas que eu eliminei por serem excessivas, eu subtraio dessas 4. Então eu tenho 4xy mais 2y2, 2 apenas y2, me dando as 4xy2 mais nada, porque foram eliminadas as que haviam sobrado. Bom, novamente, vamos simplificar os coeficientes para que sejam os menores coeficientes inteiros. E a simplificação, novamente, é por 2, todos são múltiplos de 2. Então, a equação número 2 passa a ser exatamente qual? A reação 2, do momento 2 para o momento 3. Passa a ser 2xy mais y2, me dando 2xy2. Beleza? Está equacionada a reação numa equação balanceada. Muito bem. Por último, nós temos o momento, a reação 3, que é do momento 1 para o momento 3. Do momento 1. Momento 1, nós já fizemos a leitura. O momento 1 tem 4x com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y2. Então eu tenho, repetindo, 4x mais 6y2, produzindo o sistema 1, que produziu o sistema 2. Nesse momento, eu quero que vá do momento 1 para o 3, cuja leitura nós já acabamos de fazer. No momento 3, o que nós temos? xy2,
4 vezes, dando 4xy2 mais as duas y2 que haviam sobrado. Muito bem, novamente, exagerou. O excesso que havia na primeira reação, em 4 moléculas, que passou para um excesso de 2 moléculas na reação 2, agora, na reação 3, são 2 moléculas, será uma molécula apenas. Então, é uma molécula só. Vejamos, opa, são 2 moléculas ou uma? São 2, não vamos errar de novo. Ô Totti, presta atenção, garoto, tu tá ficando velho, meu, cuida aí, tchê. Então, são 2 e não uma só. Essas 2 moléculas vão eliminar 2 das 6. Então, como é que fica a reação número 3? A reação de número 3 fica equacionada por 4, aqui ficam 4 e aqui ficam 4. Vamos já fazer direto? Se as duas, subtraindo aqui ficam 4, 4 de coeficiente, 4 de coeficiente, 4 de coeficiente, simplifica por 4. Então, a equação será dada com o coeficiente menor possível. De que maneira? X mais y2, produzindo, se eu simplifiquei por 4, xy2. Esta é a equação dada na reação 3. Equação da reação 3. Para te tranquilizar, você que já está bem adiantado, faz de conta que esse X seja o carbono. E faz de conta que esse Y seja o oxigênio. Então, eu poderia dizer, se o X for o carbono e o Y seja o oxigênio, eu poderia dizer que a reação número 1 seria qual? A reação número 1 seria 2 carbonos mais 1 oxigênio, produzindo 2CO. Muito bem, 2CO. Esta reação, realmente, ela existe. É a produção de monóxido de carbono, onde eu preciso de 2 carbonos e de 2 oxigênios. O elemento químico carbono e o elemento químico oxigênio. Bom, e a reação número 2? Considerando que o X seja carbono e o Y seja oxigênio, a reação número 2 seria qual? Seria 2CO. Então, eu parto do monóxido de carbono mais o oxigênio, me dando o quê? Me dando 2 moléculas de XY2, isto é, 2 moléculas de CO2. Realmente, o dióxido de carbono pode ser obtido pela reação do monóxido de carbono com oxigênio, onde eu terei 2 carbonos e 4 oxigênios. Agora, se ao invés do C ir para o CO e do CO ir para o CO2, eu poderia ter ido direto, que é o caso da reação número 3. É o caso da reação número 3, cuja equação é C mais O2, dando direto CO2. Então, não fique preocupado quando o professor chama para que você pense em termos de X e Y, porque é tudo uma representação de elementos que realmente existem. É tudo verdadeiro. A química tem sentido e faz você pensar. Você fica esperto quando você for fazer um discurso na tribuna lá da Câmara Legislativa do teu estado. Você vai fazê-lo com toda a sabedoria, porque você tem um cérebro cujos neurônios estão espertos e foram treinados nas aulas de química. Totti, ao seu dispor.